Vira para o seu vizinho e diga assim: uau. Queridos, eu me converti há uns 6 anos atrás. Por incrível que pareça, todo mundo duvida um pouco quando eu falo. No YouTube você pode achar o testemunho completo, mas eu quero falar um pouquinho do meu início de conversão. Me converti, conheci Jesus, comecei a frequentar os cultos, e eu via pessoas caindo endemoniadas, e eu via algumas pessoas serem curadas. Então, desde o início, isso foi algo que moveu meu coração. Era uma carga que o Espírito Santo já estava colocando em mim. Então, eu lembro que em um culto, 2 semanas, mais ou menos, após eu ter conhecido Jesus, num culto, o culto acabou, e uma irmã, ela tinha manifestado com um espírito maligno. Então, aquele espírito maligno foi mandado embora, e eu estava no fundo da congregação, sentado numa cadeira. Então, eu senti algo cair sobre mim. Naquele momento, eu não sabia se era uma água, eu não sabia direito o que era, eu só sei que eu sentia algo caindo em mim. E eu olhava para o lado, eu olhava para o outro. De repente, eu comecei a tremer. E conforme eu tremia, eu chorava muito. Chorava, e quando eu fui tentar me levantar, eu mal podia ficar de pé. E o Espírito Santo falou para mim orar por aquela moça, porque eu sabia de um problema que ela tinha. Ela tinha câncer no estômago. Então, eu vi que ela estava chorando, e o Espírito Santo falou para mim que o espírito maligno ainda estava nela. Eu não sabia como expulsava um demônio, eu não sabia como orava para que alguém fosse curado, mas eu tinha um fogo cerrado no meu peito, e aquele fogo queimava. E quanto mais eu demorava para ir até aquela moça, mais aquele fogo queimava. Choramos Ele poderosamente aqui, Pai, em nome de Jesus. Então eu fui até ela, tremendo daquele jeito, cambaleando. Uns iam dizer que eu parecia um bêbado, outros iam dizer que eu estava chapado de Jesus, e eu estava mesmo. Então eu cheguei e sentei do lado dela. E eu comecei a conversar com ela, tentando aconselhar daquela forma que um leigo tenta aconselhar alguém. Ou seja, o leigo não entende quase nada, mas ele quer ajudar. Então, eu conversando com ela e ela chorando. Então, de repente, eu falei para ela assim: declare essas palavras juntamente comigo. Diga assim, eu falei para ela: quando o mal encostar em mim, e ela repetia, ele vai queimar e cair por terra. Quando chegou nessa parte, a boca dela travou e ela não conseguia falar. Como se tivessem colocado cola Bonder na boca dela. Eu dizia: vamos, repita, repita. De tanto eu insistir para ela repetir, de tanto ela insistir com ela mesma, para a boca dela abrir e ela falar, manifestou com o demônio. Então eu impus as mãos sobre ela e comecei a orar daquele jeito que um leigo ora, sem saber nem que tem que usar o nome de Jesus. E eu comecei a orar por ela, e aquele demônio corcoviando, parecia um boi de rodeio. E eu orando por ela. E eu coloquei a mão na barriga dela. Orei por ela. E alguém dizia no meu ouvido que a liderança ficou impressionada e ficou pensando: como que um cara que há 2 semanas atrás estava manifestando com um demônio, agora está orando para expulsar um demônio. Então eles chegaram, só que quando eles chegaram para travar, eu creio que o Espírito Santo falou o coração deles e eles deixaram me virando. Então o homem que me ganhou para Jesus, ele veio no pé do meu ouvido e disse assim: mande embora em nome de Jesus. Porque eu estava orando, mas não sabia que tinha que usar o nome de Jesus. Você vê o grau de ignorância. Então eu continuei orando. Então, uma semana depois, ela levou um exame comprovando estar curada. O cheiroso curou ela, amém? Então, quando eu recebi aquela notícia, porque no dia que ela testemunhou, eu não estava no culto. Fique sabendo, quando você falta o culto, certamente você vai perder alguma coisa. Amém? Então, eu não estava naquele culto e ela levou o exame, foi curada. E eu descobri 1 ano depois que ela engravidou. Teve uma filha linda, saudável.
E me falaram que lindo esse milagre que Deus fez na vida dela. Eu sim, a cura do estômago. Não foi só isso, ela era estéril. Ela não podia ter filhos, eu não sabia disso. Não, mas todo mundo sabia, e agora ela tem essa criança. O médico disse que ela até poderia engravidar, mas ou a criança morria ou ela. E está lá até hoje, amém? 6 anos atrás. Então eu comecei a me mover em cura. Dia após dia eu dava aulas em uma academia. Eu era professor de dança, professor de artes marciais. Então eu dava aula em academias. Então de repente aquilo movia tanto o meu coração que as minhas aulas começaram a virar culto. Culto de milagres. Então a gente fazia as aulas. E eu dava aula de dança para emagrecimento. E chegava o final da aula, fazia aquela fila de alunos para receber imposição de mãos. Então o Espírito Santo se movia ali com profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura, manifestava demônios dentro da academia. Até com 3 meses e todo mundo era curado. Então com 3 meses de convertido, mais ou menos, talvez um pouco mais, não vou saber bem o certo. Eu estava dando aula e eu estava de frente para o espelho da academia, e as alunas todas atrás, 99% era mulher, às vezes dependendo da turma era 100%. Então eu vi que uma aluna, quando ela fez um movimento, é como se alguém tivesse desligado ela da tomada. Do jeito que ela estava, ela caiu. Ela só não bateu a cabeça violentamente no chão, porque ela caiu com a cabeça em cima do braço. Ela fez um movimento assim, e ela caiu do jeito que... É diferente quando a pessoa desmaia. Ela simplesmente fez um movimento e já foi desligada. E ela bateu a cabeça no próprio braço. Se não fosse o braço, poderia ter acontecido algo sério. Só que na minha sala de aula, tinha um vidro que separava da sala de musculação. E como o vidro às vezes servia de espelho, dava para olhar para dentro, mas os caras usavam como espelho, tinha gente olhando. E aquele desespero das alunas, começaram a ir lá e chorar, e viram que a mulher não demonstrava reação nenhuma, nem impulso. Ou seja, alguém olharia e diria, já era. Então eu disse assim, Deus, em nome de Jesus, agora eu já aprendi, tá? Deus, em nome de Jesus, que o pessoal que está de lá não enxerga o que vai acontecer aqui dentro, porque poderia prejudicar muita coisa. Então eu cheguei ali, a mulher não respira, acabou, não se sabe o que aconteceu. Então eu peguei um frasco de azeite ungido que eu tinha na mochila, que eu carregava comigo. Eu disse, isso não é caso de ambulância, que queriam chamar médico, ambulância. Espírito de morte, sai dela. Quando eu coloquei o azeite na cabeça dela falando isso, a mulher voltou à vida, manifestada com o espírito maligno. E o espírito disse assim, eu sou o espírito da morte, eu vou levar ela sim. E aquele demônio foi expulso, e aquela mulher ressuscitou e foi liberta. Amém ou não amém? Então eu comecei a gastar tempo estudando, porque eu comecei a também ver pessoas que não eram curadas. E eu comecei a ir em velório para orar para mortos ressuscitar. E eu passava um bocado de vergonha. Eu conversando com meu mais novo amigo, o pastor Clebson Bandeira, ele disse que já passou muito vergonha em velório também. E ele disse, agora eu vou toda semana no IML orar. Eu me agarro no saco do defunto e fico lá orando. Se não ressuscitar, a vergonha é só entre eu e o defunto, diz ele. Mas vai ressuscitar, ele crê e eu creio também. Amém? Então, eu fui parando de orar, eu fui desanimando um pouco. Então eu comecei a querer estudar e orar e orar e orar sobre isso. E eu comecei a gastar muitas horas e horas em oração, estudo da palavra. E de repente eu tive um sonho. Naquele sonho eu abria paredes e abria portas. Quando eu abri uma porta, tinha outra porta. Uma era de ferro, a outra era de madeira, a outra era de tijolo. E uma era outra cheia de cadeado e corrente. E eu fui abrindo. Eu entrei dentro de uma sala escura que tinha uma luz parecida com essa, só que a cor de âmbar.
e aquela luz iluminava um baú deste tamanho, um baú bem rústico, como aqueles baús daqueles filmes de pirata, e tinha um cadeado grande, cheio de correntes. Quando eu coloquei a mão na tampa do baú, o baú abriu. Os cadeados e as correntes arrebentaram. Dentro daquele baú tinha um livro escrito Curar Enfermos e Expulsar Demônios, T.L. Osborne. Então eu peguei aquele livro na mão, o livro era dessa grossura e um pouco rasgado na capa, com algumas emendas. E eu acordei de manhã, liguei para um irmão e falei, cara, eu não sei o que significa esse sonho que Deus me deu. E ele disse, uma mulher vai ser usada por Deus para te presentear com esse livro. Quem foi a mulher? A que ressuscitou. Então eu comecei a ler aquele livro e quando eu cheguei, li 2, 3 capítulos, me desinteressei, porque quando eu me converti, antes de eu me converter também, eu tinha um sério problema de... Como eu era autista, para quem não sabe, autismo tipo 3. Hoje eu não sou mais. Aleluia. Eu não conseguia ler, prestar atenção numa sala de aula, isso foi muito difícil para mim. E eu fui orando para Deus quebrar isso, e no nome de Jesus hoje eu sou um cara viciado em estudo. Então eu tinha parado de ler aquele livro e voltei a ler aquele livro. Voltei a ler. E conforme as páginas passavam, as lágrimas escorriam no meu rosto. Eu dizia, Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Exatamente isso que eu quero viver. E eu lendo aqueles ensinos da palavra de Deus, os testemunhos, aquilo foi me incendiando. E eu comecei a entender por que algumas pessoas são curadas, outras não. Umas são curadas de forma instantânea, outras são curadas de forma gradativa. E eu comecei a entender o que a Bíblia ensina sobre cura. No livro de Osés está escrito que o povo perece porque falta conhecimento. Eu não tinha conhecimento, então eu me frustrava quando me deparava com alguma situação. Talvez você viva essa situação. Então, quanto mais eu comecei a aplicar esses ensinos nas igrejas que eu era chamado para ministrar, e ainda sou, mais e mais pessoas curadas eu via. Hoje, é uma média de 90% das pessoas que são curadas quando recebem a oração. Você quer se mover nisso? Se você analisar minuciosamente os termos gregos do Novo Testamento, você vai ver que Paulo fala de 5 dons de ministério em Efésios capítulo 4, no versículo 11 em especial. Só que um deles ele chama o evangelista. Só que ele cita o evangelista em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28, dessa vez usando outro termo chamado operador de milagres. Aquele que anuncia as boas novas e ora e as coisas acontecem. Talvez você não tenha um chamado para ser um evangelista, porque nós somos um corpo, 1 Coríntios capítulo 12 diz que somos o corpo de Cristo, cada um de nós é um membro desse corpo, Cristo é o cabeça, e o Espírito Santo distribui dons a uns e distribui dons para outros. Então, talvez você não vai ser um evangelista de multidões, mas o que eu quero te ensinar hoje, rapidamente, eu vou ministrar bem rápido, porque o Espírito Santo quer se mover aqui. E você vai entender que mesmo você não sendo um evangelista como eu, como Rubens Cunha, você tem um chamado para se mover no ambiente de cura. Amém? Marcos capítulo 5.